ministrar ao seu coração nesta noite sobre o seguinte tema: o Deus que cumpre o que promete. Eu sei que nós vivemos uma época de agitações, de ansiedade muitas vezes. É raro a gente não encontrar alguém e essa pessoa não dizer que tem algum tipo de ansiedade acerca do futuro, acerca de como será a sua vida. Então, todos nós temos a tendência de estarmos ansiosos com aquilo que vai nos acontecer. Se não casou, quer casar. Se casou, quer a casa. Quando casa, vem os filhos. E aí, como será com os filhos? Onde vão estudar? Com quem vão casar? Então, parece que a gente sempre está vivendo lá na frente. Isso é um problema. Eu não sei quantos aqui já assistiram aquele filme chamado de Clique. Eu acho interessante a mensagem que ele trata. Para os que não assistiram, basicamente é alguém que encontra um controle remoto e ele vai passando como se estivesse passando um filme, né, adiantando para as partes importantes. A ideia do filme é mais ou menos o seguinte: quando eu conseguir o meu emprego, então eu serei feliz. Então o rapaz está demorando muito, conseguiu o emprego e não sai a promoção, e não sai aquilo que ele quer chegar, e diz: quer saber de uma coisa? Vai direto para a parte em que eu tenho o meu emprego. E avança tantos anos, né? E ele já chega naquele ambiente. E assim ele vai se acostumando com isso. E a gente tem a impressão de que se a gente tivesse esse controle remoto, parece que a gente usaria. Senhor, direto para a parte em que eu estou casado, com um emprego bom dos meus sonhos e com filhos, todo mundo feliz. Mas a vida não é assim. A vida é percalço. A vida muitas vezes são lutas. A vida muitas vezes é tempo de espera. Mas o que nos diferencia daqueles que não conhecem a Deus é que nós conhecemos o Deus que nós servimos e somos conscientes que servimos a um Deus que cumpre o que promete. Então, se Deus te prometeu algo, se Deus te prometeu algo especificamente, porque tem coisas que Ele prometeu para todo mundo. Quais são as coisas que são uma bênção para todo mundo? É que se você se arrepender dos seus pecados, lançar a fé no Filho dele, você é salvo. Isso é para todo mundo. Ele prometeu que é desejo do coração dele nos curar das nossas enfermidades, das nossas lutas. É desejo de Deus. Ele vai curar todo mundo? Não. Se tiver na vontade dele, ele cura. Se não tiver, muitas vezes nós vamos lutar com uma enfermidade até a volta de Jesus. Mas conscientes que a graça dele nos basta. Então existem promessas que ele foi para o céu preparar-nos lugar, que na casa do Pai dele há muitas moradas, são promessas para todos nós. Ela te alcança e me alcança. Mas também temos promessas específicas. Deus muitas vezes fala de modo muito específico com cada um de nós, tratando o nosso coração, e tem promessas para cada um de nós. E se ele nos prometeu, creia, ele vai cumprir. Agora tem um detalhe: o relógio de Deus é diferente do seu relógio. Você tem um relógio aí apressado, Cronos, né? Consumido por esse relógio que não para. Mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. Dentro de algumas traduções, alguns estudiosos, né, defendem essa tese que o Kairos de Deus é o tempo perfeito, o tempo adequado, né? Eu não vou entrar nos pormenores da teologia para isso aí, mas basicamente Deus tem o tempo perfeito. Não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas dentro do capítulo 21 de Gênesis, que é o que eu quero discorrer com você nesta noite, é o capítulo que começa o início do cumprimento das promessas feitas a Abraão. Até então Deus estava tratando com Abraão. Deus lá no capítulo 12 chama Abraão, diz que ele vai sair ali, né, da terra dele, da parentela dele, vai para uma terra que ele mostrará, e dele será feita uma grande nação. Mas o fato é que o tempo passa, o tempo avança, e nada dele ter um filho legítimo, filho da promessa. Então é mais ou menos o seguinte: Deus trabalhando com ele, e a esposa continua estéril, e o tempo vai passando, ele vai envelhecendo, e nada da famosa promessa chegar. Talvez na sua vida esteja acontecendo isso. Senhor, eu estou ficando velho. Senhor, cadê a promessa? O Senhor disse que ia cumprir. Calma o teu coração. Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que nós servimos é um Deus que cumpre o que Ele promete. Então agora nós estamos diante do início da concretização do plano de Deus de formar uma grande nação por meio de Abraão. E aqui nós estamos no capítulo, né, na narrativa que é primordial para a gente entender tudo isso, que é o nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac, o filho da promessa, confirma a fidelidade de Deus, confirma que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E aqui nós também precisamos entender
que vemos Deus transformando, irmão. O riso da incredulidade, como eu falei em passagens anteriores, quando aqueles 3 homens, aquelas 3 figuras angelicais visitam Abraão, e que ele fala que daqui a um tempo, né, Sara estaria grávida, ela ri. Mas ela não ri com confiança, ela ri de incredulidade. Ela diz, moço, mas não tem nem condição. Esse anjo parece que não entende de biologia. Esse anjo não entende que já acabou os costumes das mulheres para mim. Esse povo aí parece que não entende que o corpo humano está sujeito à velhice, ao envelhecimento. Ele não entende, não, ele ri de incredulidade. Agora o tempo passa e Sara ri também, ri com Isaac. Mas agora o riso não é mais de incredulidade, é o riso de quem cumpriu, de quem recebeu uma promessa, de quem Deus deu a sua palavra, é um riso de alegria, um riso de fé. Louvado seja o nome do Senhor. É um riso que ela diz no texto, quem diria que eu, velha, daí um filho a Abraão? Quem diria? O fato é que o ser humano duvida, o ser humano não acredita, mas nos planos de Deus está tudo traçado, está muito bem estabelecido, o tempo e tudo que irá acontecer para a glória do Deus vivo. E eu quero caminhar com você nesta noite, também destacando que nesse ponto aqui nós temos o início da obra da redenção de Cristo Jesus, que é por meio de Isaac, filho de Abraão, que nós temos aquele que é o cumpridor de todas as promessas. Porque no final das contas, toda a narrativa de Gênesis ela tem um endereço certo. Ela aponta para Jesus Cristo, aquele que redimiria todas as coisas, o Filho perfeito, o Filho da promessa que resgataria o homem pecador da sua vã maneira de viver e o resgataria para viver para a glória do Deus vivo. Então nesta noite eu quero caminhar com 2 pontos apenas. Primeiro, o Deus que cumpre as suas promessas, Gênesis 21, do 1 ao 7, e o Filho da promessa e a misericórdia de Deus, que aí a gente caminha de Gênesis 8 até o versículo 21. Eu nem concluo esse capítulo nesta noite, mas eu quero caminhar por aqui. Então, primeiro, o Deus que cumpre o que promete. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que cumpre. E você precisa crer nisso. Que esse Deus que nós dedicamos a nossa vida, esse Deus que nós abraçamos como caminho para a nossa escolha pessoal e diária, é um Deus que cumpre o que promete. Não faz sentido, irmãos, ter uma fé falsa. Por muito tempo, e ainda sou associado da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, porque me considero cientista, obviamente, mas me considero cristão também, crente na pessoa bendita de Jesus. E todas as 2 vertentes da minha vida, elas lidam com verdade. Não me interessa uma ciência falsa. Eu não quero fazer um experimento no laboratório da minha formação, no caso química, e ali fazer e ter um resultado falso e divulgar esse resultado falso. Não faz sentido para a comunidade científica eu produzir um conhecimento que não seja um conhecimento verdadeiro. Mas também não faz sentido para mim, na minha outra perspectiva, adorar um Deus falso. Então, nas duas jornadas da minha vida, eu trabalho e busco pela verdade. Então, não faz sentido nós abraçarmos uma fé que não seja verdadeira. Servirmos a um Deus que não morreu, que não ressuscitou, que não cumpre promessas. Não, nós abraçamos uma fé num Deus vivo. Tem muita gente perdida aí, colocando seu coração, sua fé, sua vida em falsos deuses. Nós não. Nós que abraçamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sabemos que quando fecharmos os olhos para esta vida, abriremos para morar com o nosso sumo sacerdote. Nós temos uma viva esperança. E essa esperança é baseada num Deus que cumpre promessa. Então, note aqui o cuidado que Moisés tem ao escrever esse texto, capítulo 21, versos 1 e 2. Ele diz assim, estou lendo uma versão Nova Almeida atualizada. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Note o cuidado de Moisés, diz assim, olha, Deus disse que visitaria, Deus visitou. Deus disse que cumpriria, Deus cumpriu. Deus visitou, note o cuidado de Moisés de dizer antes dela estar grávida que ela viria, daria à luz a um filho, e agora ele retoma esse capítulo destacando de forma inquestionável. Está aqui, ó, o filho da promessa. O Isaac que foi prometido está aqui. Porque o Deus que nós servimos cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Perceba a continuidade do texto, verso 2. Sara ficou grávida, deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Então aconteceu. O texto é enfático em destacar
que tudo aconteceu conforme Deus tinha dito e conforme Deus tinha prometido. O verso 1, Deus promete. No verso 2, Deus cumpre as suas promessas. Quem sabe você está vivendo só o tempo da promessa, está no verso 1, mas vai chegar o verso 2, o tempo do cumprimento. O tempo de Deus estabelecer aquilo que Ele prometeu, irmãos. De Deus cumprir aquilo que Ele empenhou a sua palavra. Não no nosso tempo, mas exatamente, olha o cuidado de Moisés, exatamente no tempo determinado por Deus. Deus, irmãos, tem a nossa vida na palma de sua mão. Ele já determinou todas as coisas para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós nos sujeitamos a esse Deus, nós confiamos na sua jornada, nós estamos no lugar mais seguro da terra. Qual é o lugar mais seguro da terra? É numa casa completamente vigiada por câmeras, cerca elétricas, muro alto, repleto de seguranças? Não, o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, é fácil dizer isso. O difícil é a gente crer e obedecer nisso. E aqui nós temos esse exemplo de Abraão, porque não foi fácil, irmão. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra, mas o tempo de espera não é fácil. Quanto tempo esse povo esperou pelo cumprimento dessa promessa? 25 anos. Ou relógio diferente esse de Deus, né? 25 anos de espera. E o pior, quanto mais ele esperava, pior ficava. Porque o tempo vai passando, a velhice vai chegando, o ânimo, esperar, irmãos, às vezes é cansativo. Esperar, às vezes é doloroso. Alguns aqui talvez não saibam disso, mas quem estudou ali em Teresina, esperar um ônibus chegar, é coisa horrível. Hoje até está melhor, já tem um aplicativozinho que mostra onde é que o ônibus estava. Mas na minha memória, a minha memória, sabe qual é? Eu com 18 anos, recém-chegado em Teresina, congregando ali no São Cristóvão, e aí eu ia para o culto. Quando eu ia para o culto, eu passava na casa de umas colegas, e a gente ia junto a pé, mas na volta, como eu morava perto da universidade, ou melhor, dentro da universidade, na residência universitária da UFP, eu tinha que esperar o ônibus, e o culto terminava 9 horas, não tinha tido ainda a grande ideia de trazer o culto para mais cedo, e eu ia para a parada. Meu amigo, num domingo, você esperar um ônibus em Teresina, na parada do São Cristóvão, não vem ninguém. E aí o pessoal ficava no início, não, mas estamos indo, 9h30, o ônibus não vem. Eu digo, Jesus, era o melhor lugar para ser batizado com o Espírito Santo, irmão, porque não tinha esse que não ficasse Jesus manda. Então eu ficava lá, Jesus manda, Senhor, que seja o próximo. Senhor, eu não tenho nem recurso para ir para casa se não for com esse ônibus vindo. Então você ficava ali naquele tempo de espera, angústia, olhando e não vem, e passa um, e passa outro, esperando ali o famoso rodoviária circular ou universidade circular. Vocês não vão saber o que é isso, porque na minha época eles eram azul, era azul e amarelo. Vocês são tudo do tempo, quem anda lá por Teresina é tudo do tempo verde, do ônibus verde, perdeu até a graça hoje. Mas o fato, irmãos, era que era angustiante o tempo de espera, a incerteza, e você não ter a provisão necessária. Porque hoje está fácil, eu chamo um Uber aqui, eu boto no crédito aqui, e um dia eu pago, né? Mas na época não tinha. Então era desesperador. E eu sei que esperar, às vezes, é desesperador. Eu partilho da sua dor, eu partilho da sua dificuldade, e Abraão nos lembra isso. Mas também nós somos consolados em saber que o Deus que nos prometeu é fiel para cumprir. A pena de Moisés aqui, a escrita de Moisés é também para te consolar e dizer nesta noite, olha crente, houve um casal há 4.000 anos atrás, que assim como você estava sem expectativa de que a promessa fosse cumprida, mas na vida desse casal Deus foi fiel, Ele vai ser fiel na tua também, louvado seja o nome do Senhor. Espera, confia nesse Deus. E aí, o problema do tempo de espera é porque as dúvidas aumentam. E é no tempo de espera, irmão, que a gente comete erros. Não é à toa que nesse tempo de espera, Sara tem uma brilhante ideia. Diz, olha, eu já estou velho, vamos fazer o seguinte, meu velho, nós vamos ajudar Deus. Porque quando a gente começa a querer ajudar Deus, é que começam os problemas. Meu velho, vamos fazer o seguinte, a gente trouxe uma serva lá do Egito, ela é nova, é minha serva, eu vou te dá-la por esposa, tu tem um filho com ela, e esse menino é como se fosse meu. Aqui Abraão, não sei se relutou ou não, eu sei que o fato aconteceu. Nasce um garoto, o nome dele é Ismael. Só que não era o projeto de Deus. Deus depois fala, diz, vocês se anteciparam, não tem nada a ver comigo isso aí não. É você que está querendo dar seu jeito.
Eu vou dar um filho, eu prometi, foi para você, vai ter, de vocês dois, vai nascer o filho que eu prometi. E agora? Eles já tinham tentado ajudar, aí é onde surge o caso de Agar e Ismael, né? Mas Deus continuou fiel à promessa original, né? E aí assim, a gente vê bem aqui um texto deixando claro a visitação do Senhor a Sara e o que o Senhor fez como ele havia dito. A expressão aqui, Deus visitou, não é apenas uma visita de presença, mas é a ação eficaz de Deus. Deus age a favor dos seus. E o que eu acho belíssimo é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 11, diz o seguinte, olha só, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela não tinha condições. Humanamente possível, não seria possível ela ter um filho. No auge dos seus 90 anos, aquela mulher não teria condições de engravidar. A biologia não tem respostas para isso. Então qual é a resposta? Um Deus poderoso e gracioso. Um Deus que cumpre suas promessas. Um Deus que engana a medicina. Um Deus que confunde a sabedoria. Mas um Deus que não deixa de cumprir suas promessas. E assim, irmãos, é que para alguns, eu sei que a fé se desenvolve de modo muito rápido, de modo muito imediato. Só acaba de aceitar Jesus, tem uma experiência com Deus, é cheio de fé. Para outros, a fé é uma construção. E vai se passando o tempo, você vai confiando em Deus. Deus vai dando experiências com Ele. Você vai passando a confiar nesse Deus que cumpre suas promessas. Mas como isso se aplica a todos nós? A gente precisa entender aqui, irmãos, nosso Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Ele é um Deus que cumpre promessas. No tempo de Deus, que é o tempo perfeito, as coisas vão se encaixar. Esperar com fé, irmãos, mesmo quando as circunstâncias dizem ao contrário. É difícil? É doloroso, mas é possível quando nós nos lançamos diante de Deus. O nascimento de Isaac foi um sinal para Abraão e Sara de um Deus que cumpre promessas. O nascimento também de Isaac, registrado nas Escrituras, é um sinal para mim e para você também, que Deus que promete é o Deus que cumpre. Mas Ele cumpre no tempo certo e da maneira correta. É essa fé que eu quero gerar no seu coração. Não uma fé tola, mas uma fé racional, confiante em Deus. Abraão tem um ponto aqui interessante, aí a gente caminha para o verso 3 ao 5. Abraão obedece com fé. A obediência, irmãos, que é uma obediência que é fruto de uma experiência com Deus. Você crê contra as expectativas. Olha o que diz o texto aqui de 21 de Gênesis, versículo 3 ao 5. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo o que Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja que Isaque age com prontidão e obediência. Ele dá o nome que Deus tinha mandado dar, ele cumpre aquilo que Deus tinha colocado. Faz a circuncisão do seu filho aos 8 dias, porque era uma instrução que Deus tinha dado para ele. Então ele cumpre tudo aquilo que Deus tinha colocado. Irmãos, nós precisamos entender, o Deus que nós servimos é um Deus que trabalha segundo princípios. Ele estabeleceu na sua palavra condutas, modos para nós agirmos. E esses modos de nós agirmos não é só quando nós estamos felizes, não. A palavra de Deus não é para nós seguirmos apenas quando nós estamos bem. Não acordei hoje de bem com a vida, eu vou seguir a palavra de Deus. Não, hoje eu estou meio mal, eu não vou seguir não. Não é uma dieta, né? Que às vezes a gente está ali rigorosamente na dieta, e diz, não, eu estou na dieta que não vou comer nenhuma bobagem. Aí acorda meio deprimido, meio chateado, as coisas deram errado, eu já estou chateado mesmo, eu vou cair fora, eu vou extrapolar, vou comer o que dá na telha. Com a palavra de Deus não funciona assim não. Ela é consolo para os tempos ruins, mas ela é lei para os tempos bons. A gente não segue quando dá na telha, a gente segue porque é princípio, mesmo sem enxergar na frente, é confiando. É confiarei, mesmo sem saber como vai ser, como vai acontecer. A gente confia, a gente entrega, a gente obedece. Abraão não tinha noção de como seria, mas ele obedeceu.
circuncidou ao 8º dia, conforme o pacto estabelecido com Deus. E esses atos de Abraão demonstram algo muito importante, que a fé de Abraão não é apenas uma fé teórica, mas é uma fé prática e obediente. Irmãos, como nós somos carentes desta fé para além do momento da reunião, para além do ambiente de celebração. A nossa fé, irmão, ela é provada quando a gente inicia o dia de segunda-feira, quando nós não estamos dentro do ambiente da fé. Nós somos testados para viver uma vida de quem confessa e que segue a Jesus quando os nossos princípios são postos à prova. O nosso teste de fidelidade, como às vezes ficou conhecido na televisão, é quando nós estamos distantes, às vezes, de um outro crente. É quando ninguém não está nos vendo. E quando ninguém não está nos vendo, quando não tem nenhum irmão por perto, quando o pastor não está olhando, nós precisamos ter confiança de saber que se nós erguemos os céus, nosso Deus está nos olhando. Mas eu não quero também que você deixe de fazer alguma coisa por medo de Deus. Porque tem muita gente que diz, não, eu só sou crente mesmo porque eu não quero nem saber de ir para o inferno. Deus me livre. Quero estar com Jesus. Se não tivesse inferno, eu nem ia para a igreja. Nem seguia a Deus. Esse é um péssimo modo de pensar. Então por que eu sirvo a Deus? Porque Ele é uma bênção para a tua vida. Porque Ele te resgatou. Às vezes a nossa perspectiva está na coisa errada, irmão. Nós servimos a Deus por medo. Nós precisamos servir a Deus por amor. É porque nós o amamos. É porque nós o desejamos. Nós precisamos parar e ler mais os salmos, o desejado da nossa alma, as declarações de amor do salmista para o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus belo, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que nos resgatou, um Deus que nos comprou, um Deus que nos livrou, um Deus que nos guarda. Não tenha medo desse Deus. Esse Deus também no dia dos pais, Ele é um Deus que é Pai. Mas como Pai, Ele também nos corrige, mas não nos corrige para o nosso mal. Ele nos corrige porque nos ama. E é isso que nós precisamos experimentar, é conhecer esta paternidade de Deus. Então, Deus trouxe à vida Isaac dentro das impossibilidades. Veja o que Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, verso 18, ele é cirúrgico aqui na forma de apresentar a situação de Abraão. Olha só, Abraão, verso 18 do capítulo 4, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como isso se aplica a nós? Irmão, a verdadeira fé ela é acompanhada de obediência. Fé sem obediência ela é uma fé tola. É uma fé sem sentido. Como é que eu creio? Se eu creio, porém, eu obedeço. Se eu creio, eu me submeto. Se eu creio, eu confio nesse Deus poderoso e sigo as suas orientações. Abraão foi cuidadoso para fazer exatamente aquilo que Deus havia mandado. Então, irmãos, a verdadeira fé não é aquilo que eu digo. Não são palavras mágicas. Não são palavras de ordem. A fé ela é baseada em ações concretas. Eu gosto muito de um filme, já que eu estou citando filme hoje, tem um dia que eu cito só livro. Agora hoje eu vou citar os filmes. Mas tem um filme muito interessante que ele chama Desafiando Gigantes. E eu gosto muito dele, porque tem um velhinho que ele passava orando nos armários, isso é só para quem vê, então estou fazendo resumo, né? Depois você vê o filme. Mas, basicamente, ele conversa com um treinador e diz assim, 2 homens oraram pedindo chuva, mas um foi preparar as suas terras. Qual deles creu que Deus enviaria a chuva? Então, muitas vezes nós oramos e dizemos, nós temos fé, mas não nos movemos baseado nesta fé que nós dizemos ter. Então, fé requer ações concretas. Então, Abraão disse, olha, Deus prometeu, então eu vou me colocar na posição que Deus ordenou. Então, obedecer, irmãos, que é algo difícil para a nossa geração, especialmente os mais novos, é também um ato de adoração. Obedecer a Deus é adorá-lo. Obedecer a Deus é conhecê-lo. Obedecer a Deus é confiar na sua palavra.
Sara testemunha do poder de Deus, versos 6 e 7. Olha o que diz. Sara disse: Deus me deu motivos de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então agora Sara ri diante do cenário de misericórdia que Deus teve com cada um deles e de providência. É basicamente o Salmo 126. Não sei se você já tomou cuidado com esse salmo. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Basicamente ele está dizendo assim: olha, me belisca, não tem aquela história, eu não acredito que aconteceu. Eu nem imaginava que isso seria possível. Agora Sara gesta, tem esse filho, e agora ela diz: olha, quem diria? Se eu contar para alguém, essa pessoa vai rir comigo. O riso agora não é um riso de incredulidade, como aconteceu em Gênesis 18:12. Agora é um riso de alegria e de gratidão. Ela reconhece publicamente que Deus transformou a sua sorte, mudou a sua vergonha em honra. Deus agora trabalha no coração de Sara e muda a esterilidade em fertilidade, a incredulidade em louvor. É só o Deus que nós servimos, irmãos, que pode mudar essas circunstâncias. É só o Deus que nós servimos que pode mudar a nossa história. E agora nós temos um testemunho poderoso, porque o que Deus faz na nossa vida, irmãos, não é só para nos abençoar, mas é também para a glória do seu santo nome. É um testemunho eficaz para aqueles que não o conhecem. E ela pega e diz assim: olha, todos quanto ouvirem se alegrarão comigo. Agora você imagine a história saindo: olha, Sara, 90 anos, teve um menino, como é que pode? Rapaz, eu não acredito não, eu vou ver esse menino. Como é que pode? E a ideia dela aqui, estabelecida nos textos, era que cada um iriam rir de alegria. Rir, porque o Deus que ela servia cumpre promessas. Não é um Deus morto. Ela expressa esse espanto, dizendo assim: quem diria? Quem poderia prever? Humanamente falando, não. Mas soberanamente falando, tem um Deus que move e se move ao nosso favor. É um Deus que trabalha mesmo diante das impossibilidades. A incredulidade, irmãos, foi vencida pela fidelidade divina. Irmãos, nós estamos num tempo que requer de nós obediência a esse Deus, confiança nesse Deus e testemunho acerca das coisas que esse Deus está fazendo. Então, Deus ainda transforma, irmãos, lágrimas em riso. Deus ainda transforma desonra em honra, tristeza em louvor. Ele age nas nossas vidas para mostrar a sua glória, para estabelecer os seus princípios. Nós precisamos, irmãos, aprender a testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu sei que a gente gosta de milagre grande, mas tem milagre também que é transformador, que são coisas tão simples, mas que é transformador. É Deus presente, é Deus se movendo. Eu sei que talvez a maioria das pessoas vão passar pela vida da fé, vão viver aqui os seus 70, 80, 90 anos, e não vão presenciar nenhum milagre extraordinário, do tipo uma perna cresceu, alguém que estava morto reviveu. Talvez não, mas certamente, ao amanhecer no dia, ver o raiar do sol, ver um filho crescendo no caminho do Senhor, viver uma vida da fé contente com Cristo, ver um familiar seu sendo salvo e alcançado pelo Evangelho, ter saúde e disposição para doar a sua vida a Cristo, viver apenas o ordinário, o dia a dia. Talvez a gente não veja o extraordinário, mas ainda assim, Deus está presente e cuidando de cada um de nós. A vida da fé, irmãos, não é só de coisas extraordinárias. Eu não sou contrário a elas. É muito bom ver o extraordinário de Deus. Mas a bem da verdade é que muitas vezes nós estaremos diante de Deus com o nosso coração entregue a Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vivendo para a glória do seu nome. Então eu quero que você entenda aqui que a nossa história, mesmo com falhas, irmãos, mesmo com dúvidas, ela pode ser instrumento de encorajamento e fé para outras pessoas. Talvez você pare e diga assim: não, Senhor, não, a minha fé não serve de testemunho, não. A minha vida é meio cheia de altos e baixos. Deixa eu te falar. Deus usa pequenas coisas para a glória do seu nome. Ele é o Deus perfeito. E por meio de pessoas imperfeitas, Ele cumpre os seus desígnios e as suas promessas. Então, se Ele te chamou, irmãos, se você respondeu a esse chamado, é porque Deus está trabalhando na tua vida e na tua história. Se você respondeu a esse chamado,
É porque o Deus que nós servimos é fiel para cumprir aquilo que Ele tem estabelecido na minha e na tua vida. Ele é Pai perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Moisés pretendia mostrar aqui duas coisas. Primeiro, Deus é fiel, Ele é confiável. Você não pode perder de vista isso. Moisés está escrevendo, está narrando para um povo que está nas vésperas de entrar na terra prometida. E agora ele começa a história. Deixa eu contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás existia um casal. Este casal, o homem tinha 100 anos, a mulher 90. Mas o Deus que nós servimos, que é o Deus dele, que é pai de vocês, Abraão, que é pai nosso também, prometeu que eles teriam um filho, e que este filho seria uma grande nação. E eu quero dizer que vocês são filhos deste homem, vocês são descendentes de Isaac. O Deus que nós servimos, que prometeu a terra que vocês vão possuir, é um Deus confiável, é um Deus que cumpre promessa. Vale a pena obedecer às suas ordens e cumprir a aliança estabelecida. O Deus que foi fiel na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foi fiel na vida de tantos homens de Deus, de tantas mulheres de Deus, Ele também é um Deus fiel na minha vida e na tua vida. Vale a pena honrar a aliança, vale a pena ser fiel a esse Deus. Moisés deixa isso muito claro para mim e para você. Mas segundo, nada é impossível para esse Deus. A ideia de Moisés era estabelecer isso. Olha, está vendo? Deus pegou e contrariou a medicina, contrariou a biologia. Qualquer médico da época ou atualmente, se você chegar e dizer, olha, uma mulher de 90 anos e um senhorzinho de 100, acabado de ter um menino, ele disse, oxe, não era nem para estar vivo mais. Como é que estão vivos? Não é possível. Gerou, como que gerou? Não acredito. Contrariando a medicina, contrariando as possibilidades médicas, nada é impossível para esse Deus. Irmãos, eu sei que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Aguenta mais um pouco. Deus vai encher o teu coração de alegria. Aguenta mais um pouco. A tristeza vai se converter em riso. O nascimento de Isaac, irmãos, aponta para algo maior. O nascimento de Jesus, o filho da promessa. Esse é o Deus perfeito. O nascimento de Isaac aponta para esse Jesus. É promessa que ele voltará para buscar o seu povo. Então nós estamos debaixo dessa promessa também. Ele vai voltar. Mantenha firme a aliança. Honre a aliança. Deseje o retorno desse Deus. Assim como Isaac nasceu por intervenção divina, Jesus também nasceu de uma virgem por intervenção divina pelo poder do Espírito Santo. Como Isaac deu motivo de riso e alegria aos seus pais, Jesus é motivo de alegria eterna para todos aqueles que creem, irmãos. Em Gálatas 4, Paulo usa Isaac como um símbolo do filho da promessa. Ele diz assim, que são livres, enquanto Ismael representa o filho que vive pela carne, que está debaixo da escravidão da lei. Isso mostra claramente que a salvação que te alcançou, que me alcançou, ela é por graça, ela é graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não pelas nossas obras, não pelos nossos títulos, não pelo nosso conhecimento, não por quem nós somos, mas uma fé depositada no Filho de Deus. E agora os méritos de Cristo na cruz nos compra e nos resgata para a glória do seu nome. Isso gera um desafio para nós. Confie nas promessas de Deus, mesmo quando parecerem distantes. Obedeça com prontidão como Abraão. E testemunhe com alegria como Sara. Eu quero encerrar. Eu tinha mais um tópico, mas eu vou encerrar hoje mais cedo. Quero encerrar contando uma história para você. Conta-se a história de que eu quero me voltar para um filho. E já que nós estamos no Dia dos Pais, essa história é muito ilustrativa. Conta-se a história de que um senhor muito rico estava numa época de guerra e seu filho, único filho, foi obrigado a se alistar. E ele se alistou e foi para a guerra. E lá o batalhão que ele estava inserido passou por um momento de muita dificuldade, cercado por muitos inimigos. E
ele estava ali com mais 4 amigos, ele era o quinto, e eles tiveram uma ideia e ele disse assim, vamos fazer o seguinte, eu vou me sacrificar, não tem como nós sairmos daqui. Eu vou sair atirando, os inimigos vão me perseguir e vocês saem, escapam pela vida de vocês. E assim ele fez, saiu atirando, fazendo barulho, e os inimigos o perseguiram e os outros 4 jovens foram salvos. Muito grato, cheio de alegria, aqueles jovens disseram, rapaz, nós temos que fazer alguma coisa que possa lembrar a história dele. Aí foram lá, no local do alistamento, pegaram aquela fotozinha 3x4, levaram para um pintor de rua, e ele reproduziu aquilo num tamanho maior, num quadro. E eles foram até o pai dele, e devolveram o quadro, né, na forma de quadro, e entregaram para aquele homem. Aquele homem era um colecionador de artes. E ele passava dias e dias, era o seu único filho, o seu herdeiro, o filho do seu coração. E lá ele passava horas e horas olhando para aquele quadro, admirando, lembrando do seu filho. O fato é que esse homem envelheceu e perto de morrer ele escreve um testamento. Que tudo deveria ser leiloado, as obras de arte, ele era um grande colecionador. Mas que no leilão, a primeira obra que deveria ser leiloada era a obra, o quadro chamado O Filho, em homenagem ao seu filho. O fato é que passou-se o tempo, o testamento foi lido, o leiloeiro foi, apresentou lá as obras, muita gente interessada, ele tinha uma coleção belíssima, e começaram a apresentar, disse, olha, por ordem do testamento, eu preciso começar com este quadro. Ele se chama O Filho, quem dá mais? Ninguém nem um pouco interessado. Disse, olha, precisamos começar por este quadro. Alguém tem algum valor para dar? Ninguém se interessava por esse quadro. Ninguém queria comprar o filho. Olha, não era um ator, não era um pintor famoso, não era alguém reconhecido. Ninguém queria. Olha, é o filho, quem quer? O jardineiro trabalhava com ele. Disse, rapaz, eu vou comprar em consideração ao meu patrão. Ele passava horas e horas olhando para esse quadro e deu aí, sei lá, alguma coisa assim, perto de R$100. E o fato é que o leiloeiro bate um martelo e disse, pronto, o quadro, o filho foi vendido. E também eu encerro o leilão. E todo mundo ficou se perguntando, mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ora, mas nós estávamos interessados nas outras obras. É porque uma das cláusulas do testamento também era a seguinte, quem leva o filho, leva tudo. Quem leva o filho, leva tudo. E todas as obras foram dadas àquele homem porque ele levou o filho. E num dia muito especial como hoje, que é o Dia dos Pais, para alegrarmos o coração de Deus, tem algo muito fácil. É nós levarmos o filho. É aceitarmos o filho como nosso único e suficiente Salvador. Porque eu sei que nós vivemos, como eu disse no início da pregação, momentos de angústia. Mas se você levar o filho, você leva o Consolador. Você leva o Pai junto. Você leva a presença de Deus na tua vida. Você leva aquele que pode mudar a tua história. Quando você leva o filho para casa, quando você anda com o filho, o Espírito vai junto, o Pai está junto. Aí agora talvez a angústia transforma-se em riso, a ansiedade se transforma em consolo, a incredulidade se transforma em louvor. E nós passamos a confiar neste Deus que é tudo nas nossas vidas, aleluia. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Creia nesta palavra em nome de Jesus.